Bem, e agora nós estamos no segundo vídeo dessa sequência de 3. Hoje nós vamos falar sobre o testamento e sobre o inventário. Bem, nós vamos começar hoje falando do testamento, né? O que é o bendito do testamento? Ele basicamente é um documento no qual o dono do bem ele deseja algum ato de última vontade, né? E o testamento ele pode ser tanto feito no cartório quanto feito é, em contrato normal, né, em papel normal, sem ser levado a cartório, um documento particular. Esse documento particular ele pode dispor sobre algumas questões e ele pode não ter validade jurídica em detrimento de terceiros. Quando o testamento ele é feito em cartório, ele tem uma série de requisitos. E quais que são eles? O, o testador, né, que é quem o dono dos bens quer deixar os seus bens, ele tem uma certa limitação do que ele pode dispor, da quantidade que ele pode dispor, para quem ele pode dispor, né? Então são vários requisitos que têm que ser seguidos de acordo com a legislação. Por quê? A pessoa não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio, né, para quem ela quiser. Ou seja, o limite de doação é até 50% para quem a pessoa quiser. O restante ele tem que deixar para os seus herdeiros necessários. O que, a meu ver, né, é um absurdo uma pessoa ter que deixar os bens para alguém que ele não queira, né? Ele, que é o dono dos bens, ele pode fazer o que ele quiser em vida. Então, por que, que o legislador quis impor isso para o beneficiário, né, e para o dono do bem? Então, não tem sentido. Mas se o legislador quis assim, não tem como a gente ir contra a legislação, né? Mas, como que funciona o testamento na prática? O dono do bem vai no cartório, né, pega e pergunta para o tabelião que qual que é uma forma boa de transferir os meus bens para os meus herdeiros ou para as pessoas que eu amo lá na frente, futuramente, de uma forma mais barata. Eles vão sugerir o testamento, né? Aí a pessoa, acreditando que o testamento é a melhor forma de fazer esse planejamento, acredita, né? Infelizmente, e vai e dispõe sobre o que ele quer. Ah, eu quero deixar um imóvel para o meu filho, outro imóvel para o outro filho, eu quero deixar uma fazenda para minha filha, porque eu gosto mais dela, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e o cartório, para o cartório tá ótimo, ele vai, faz o testamento do jeito que você quiser, né? Beleza. Quando vem esse testamento a ser efetivado? Quando do falecimento, né? Então, o cartório, né, faz o testamento, beleza. Quando a pessoa falece, o que os herdeiros, o que os beneficiários do testamento faz? Vão cumprir o testamento. Chega lá no cartório e fala aqui, ó, papai deixou esse testamento para mim aqui, eu quero abrir, eu quero cumprir o que ele está colocando. Quando o tabelião vira e fala para os herdeiros, negativo. Aqui a gente não abre testamento. Testamento é aberto na justiça. Você tem que ir para a justiça para abrir esse testamento de última vontade dos seus pais. Aí o herdeiro já leva um susto, né? Porque para o cartório foi maravilhoso ter feito o testamento de início. Agora, quando é para executar, o cartório não tem legitimidade alguma. Aí os herdeiros vão e contratam um advogado para abrir o testamento na justiça. Quando chega na justiça, o que o juiz faz? Primeiro, ele vê se os requisitos estão todos cumpridos, né? Se os requisitos legais foram observados pela pessoa que estava testando, né? O testador. Então, essa pessoa, o juiz vai pegar e vai ler. Ah, fulano de tal quis deixar a casa A para o filho 1. Aí ele quis deixar uma casa 2 para o filho 2 e para a filha 3 uma fazenda. Quando ele vai fazer essa equiparação de valores, vai ver que um recebeu bem mais do que o outro filho. O que o juiz faz? Anula o testamento, não deixa ele ser cumprido e é como se não tivesse ocorrido.
né? Infelizmente. Ou seja, o seu ato de última vontade ele não foi realizado porque a legislação não deixa e porque o juiz não aceitou, né? Mas muitas pessoas não sabem desse problema, né? Que tem que ir para a justiça. Aí tá, vamos supor que o juiz aceite também, que dê tudo certo, e o juiz fala, o testamento é válido, ele pode ser utilizado, ele pode ser aberto, pode ser cumprido. Qual que é o passo seguinte para os herdeiros? O inventário. Isso mesmo. O testamento obriga os herdeiros a fazer o inventário. Ou seja, o que você achou que estava sendo um benefício para os seus filhos, na verdade, acabou sendo algo tenebroso, um verdadeiro absurdo. Por quê? Com o inventário, que é o próximo passo agora que eu vou te explicar, ele simplesmente dilapida o patrimônio da família, simplesmente acaba, né, com o patrimônio da família. Né? Simplesmente isso. Por quê? Se a pessoa tiver o dinheiro, se a família tiver o dinheiro à vista para pagar o inventário, ele custa aproximadamente de 15 a 20% do valor dos bens de mercado, né? Então vamos supor que o seu patrimônio tem o valor de 1 milhão, né? Para colocar em números redondos, a sua família obrigatoriamente tem que ter 150 mil reais à vista para pagar. E se a família não tiver esse valor para pagar o inventário, né? Se ela não tiver, como que é feito? Não tem saída jurídica. Depois do falecimento, a única possibilidade que os herdeiros têm de transferir o patrimônio para si, para pegar aquele pedacinho de papel, né, que é o registro, a escritura, é simplesmente através do inventário. Então, não tem o que os herdeiros fazer. Tem que pagar. Infelizmente, é esse absurdo, né? Essa fortuna que é o inventário, 15%. E o seu filho tem 15% do valor dos seus bens de mercado para fazer o inventário, já fica o primeiro alerta, né? Tá. Meus filhos não têm esse dinheiro, eu não deixei esse dinheiro para custear o inventário deles. Como que faz então? Não tem saída jurídica, tá? A saída é vender o patrimônio, vender um dos bens para se pagar o inventário. O que, para mim, é um total absurdo, né? Imagina, um patrimônio da vida inteira que você custou a construir, você suou, dedicou anos e anos construindo, perdendo horas na família, perdendo horas de trabalho, fazendo, nossa, sofrendo demais da conta, e ainda a sua família vê obrigada a desfazer desse patrimônio seu para o Estado, né? Para quê? Para pagar imposto, para pagar advogado, para pagar cartório, para pagar prefeituras, para pagar despachantes, para pagar Receita Federal. É simplesmente assim um absurdo o que o legislador obriga o cidadão brasileiro a arcar, os custos para arcar com isso, simplesmente para quê? Para movimentar a máquina pública, né? Simplesmente para dar mordomia para donos de cartórios, para políticos e tudo. Então, é um absurdo que a família brasileira passa, né? E se a família tiver que passar por esse doloroso processo de inventário, você sabe o custo efetivo se não tiver o dinheiro? A pessoa vai ter que perder 20% de algum bem, né? Geralmente é 20% do patrimônio para pagar, né? Porque os custos são muito altos, né? Então você tem que perder algum dinheiro. Então, se a pessoa tiver um único imóvel, você pega, vende esse único bem com o deságio de 20% aproximadamente, porque o processo está de inventário. Ninguém vai querer adiantar um valor em um processo de inventário para compra de um imóvel. Então, com certeza, já tem esse deságio, né? Além desse deságio dos 20% em média de mercado, pode variar para mais ou para menos em alguma questão, você pega e acrescenta o imposto de renda para vender, a corretagem para vender, os custos cartorários para fazer essa venda, o ITBI para pagar. Então, são diversos custos envolvidos para se realizar essa venda, né? Aí, no bolso mesmo
do herdeiro da família chega, sabe quanto? Apenas 60% do valor do seu patrimônio. Ou seja, 40% do patrimônio no inventário nessa situação se esvai, ele vai embora. Para quê? Para manter a máquina pública, para manter os impostos, para manter cartório, para manter advogados, né? Então, não é razoável, né? Não é plenamente possível, né? Pensável alguém perder 40% dos seus bens simplesmente por um pedaço de papel e para um filho receber os bens dos pais. É simplesmente inimaginável. E isso é de geração em geração. Por quê? Para o seu filho receber isso, ele vai ter que passar por essa situação. Para o seu neto receber do seu filho, vai passar pela mesma situação. Ou seja, é sempre a perda de patrimônio. Imagina perder 40%, mais 40%, mais 40%. Você vai perdendo. Não tem patrimônio mais. Não tem. O Estado pega esse patrimônio seu, né? Porque não existe uma saída jurídica para evitar essa situação. Então, fique a dica. Não deixe que a sua família passe pelo caro e doloroso processo de inventário, tá? É um amor para a família que você faça o planejamento patrimonial. No próximo vídeo eu vou te deixar casos reais do que aconteceu com clientes do meu escritório e que você vai falar que é simplesmente inimaginável o que o Estado obriga a família brasileira a passar e quase ninguém sabe disso, tá bom? Muito obrigado.